um sistema de abastecimento poderia atender Recording is on. a instalação de um sistema de abastecimento nessas 2 comunidades seriam suficiente. E um outro sistema também que foi proposto é de um sistema de abastecimento de água que atenda a fazenda de Ribeirão e a fazenda de Gangorra. Então, a ideia é que a prefeitura realize para ver se é viável a instalação desses potenciais novos sistemas e se existem outros potenciais novos sistemas, né? Depois, e aí a gente vê aí também que essa ação ela acontece num prazo curto, prazo imediato, de até 3 anos, que são estudos que vão ser realizados. Então, assim que o plano é aprovado, esses estudos já começam a ser realizados. Antes de continuar nas próximas ações, eu queria só enfatizar que as próximas ações são relacionadas a realizar estudos que devem ser feitos num prazo imediato, de até 3 anos. Aqui eu vou falar só sobre esses estudos, mas no produto no descritivo das ações, para cada um desses estudos, são propostas execuções de ações. Então, os estudos vão acontecer num prazo imediato e a execução das ações são propostas algumas para curto prazo, algumas para médio prazo, algumas para curto, médio e longo prazo. Então, para cada um desses projetos, depois as ações vão serem propostas ao longo do horizonte do plano de saneamento. Isso aí está tudo especificado lá no produto Mas aqui, né, como é mais explicativo, a gente vai falar só dos estudos. Que aí o próximo estudo que a gente tem aí, a ação 08, é sobre alternativas de abastecimento de água para atendimento à demanda dos moradores da fazenda Mato Fundo, que possui abastecimento de água apenas por caminhão-pipa, e das fazendas Cabeceira do Cubículo, Caixãozinho, Cubículo e Serafim, que são localidades onde tem poucos moradores residentes, e eles utilizam soluções alternativas de abastecimento de água, que não garantem o atendimento dos padrões de potabilidade. Então, a prefeitura vai ter que realizar um estudo para ver qual que seria a melhor forma de conseguir atender essas fazendas. Às vezes elas poderiam, porque como tem poucos moradores, às vezes não é viável economicamente, não atende, né, a sustentabilidade financeira, propor um sistema coletivo de abastecimento de água pela pouca quantidade de pessoas. Então, qual seria a melhor forma de atender essas fazendas? Às vezes, essas fazendas podem ser atendidas pelo sistema coletivo de outras fazendas, ou às vezes mantém um abastecimento de água potável por caminhão-pipa. Então, é importante focar nessas fazendas para poder conseguir atender, resolver esse problema, né, de abastecimento de água, já que nessas fazendas é só abastecimento individual. Aí a próxima ação que a gente tem são sobre realizar estudos e projetos para ampliação da produção diária de água, de captação e tratamento, para atendimento às demandas dos sistemas de abastecimento de Campo Verde e Cambaúba, e a ampliação do volume de captação da sede municipal, né, do SAA Novo Horizonte. Como a Andreva já disse anteriormente também, essa ação, por se tratar de sistemas operados pela Copanor e que esses povoados, né, são atendidas pelo programa da Copanor, essa ação é de responsabilidade de ser exercida pela Copanor, de conseguir atender ao longo de todo o horizonte de planejamento toda a população. Então, a gente viu no produto D que houve um déficit de captação e de tratamento, então, por isso, essa ação é proposta. A outra ação que a gente tem é sobre realizar estudos para ampliação do volume de captação de água para atendimento às demandas das populações de Alto São João, Água Santa, Bebedouro 2, Caixão, Chapadinha, Havana Almécega, Olaria 2, Poções Passagem Velha, Salto, Olaria, Cubículo e Volta Grande. Que a gente viu no produto D que a quantidade de água captada, o volume de água captada atualmente, não é suficiente para poder atender a população até o fim do horizonte de planejamento do Plano Municipal de Saneamento Básico. Então, devem ser realizados estudos para ver como que é possível
aumentar a ampliação desse volume captado? Vai ser feita a perfuração de um poço, um novo ponto de captação? Vai ser uma captação superficial? Como que vai ser solucionado esse problema? E aí, depois de realizado esse estudo de como ampliar esse volume, vão ser executadas as ações para conseguir atender. Nessa mesma linha, a outra ação que a gente propõe é realizar estudos para ampliação da rede de distribuição de água dos sistemas, que não possuem totalidade da população atendida, como em Alto São João e Poções Passagem Velha, que a gente viu que nesses dois sistemas não é toda a população da fazenda que é atendida por esse sistema coletivo. Então, fazer uma ampliação da rede para que toda a população dessa fazenda consiga ser atendida por o sistema coletivo já existente. E aí, o outro estudo que vai ser realizado também é para a instalação de reservatórios coletivos nas localidades de Caixão, Olaria 2, Poções Passagem Velha e Salto Olaria Cubículo. Que a gente viu que nessas fazendas possui um sistema coletivo de abastecimento de água, possui rede de distribuição, mas não possui reservatório. Então, a água captada vai direto para os reservatórios de cada domicílio. Isso, às vezes, é um problema em época de seca, em época de estiagem, que a gente sabe que o município passa por esses problemas. Então, aí a gente propôs a instalação de reservatórios para poder garantir, ou pelo menos tentar garantir a água durante todo o ano nessas comunidades. Então, e também essa ação de estudo é no prazo imediato, né? Até 3 anos, até 2025, para logo em seguida que o estudo for concluído, já começar a ação de execução dessa ação. Pode passar, por favor, André. Agora, a próxima ação que a gente trouxe aí, que aí, por fim, né, depois de estudos para ampliação de volume captado, de redistribuição, de reservatório, vão ser realizados também os estudos para implantação e ou adequação de soluções de tratamento de água nos sistemas e soluções identificados nas localidades rurais. Que hoje, no diagnóstico, né, que foi realizado, e nenhum dos sistemas possuía solução de tratamento assim 100% adequada, que atendia aos padrões de potabilidade. Foi identificado igual um filtro de cascalho, né, na comunidade de Bebedouro, acho que é a Vânia Almécega, mas aí a gente propôs a solução de tratamento de água em todos os sistemas coletivos que vão ser, que foram identificados, né, nas localidades rurais. E depois desses estudos, realizadas as ações. Depois disso, a próxima ação que a gente tem é sobre buscar parcerias, né? Que a Andreiva também já falou anteriormente, tem essas ações também no desenvolvimento institucional. No abastecimento de água, especificamente, a gente propôs aí parcerias para ampliação do quantitativo de caminhões-pipa, uma vez que a prefeitura possui caminhões-pipas alugados, então a ideia é buscar parcerias para que a prefeitura não precisa depender desse aluguel, ter um caminhão próprio, e realizar também o planejamento e logística adequada para a prestação de serviços, porque em algumas comunidades que são atendidas só por caminhão-pipa, é necessário que tenha toda essa logística correta para conseguir atender de forma rápida e eficiente essas comunidades. Por isso também é uma ação que acontece ao longo de todo o horizonte, né? Que o município vai estar sempre correndo atrás de parcerias, e esse planejamento vai estar sempre ocorrendo. Em cada época do ano, né? O planejamento tem que ser revisto, em época de seca, ou em época que está uma época mais chuvosa, o planejamento vai ser diferente. Então, o município tem que estar sempre revendo a melhor forma de conseguir atender os domicílios que são dependentes de caminhão-pipa. A outra ação também relacionada a buscar parcerias é para ampliar o número de domicílios atendidos com soluções para captação de água de chuva para o consumo humano, que a gente sabe que, como eu já falei, né, o município de Novo Horizonte está na região do semiárido, então é muito importante ampliar cada vez mais os domicílios atendidos
com essas soluções. Então, buscar sempre parcerias para estar aumentando esse quantitativo para resolver esse problema de seca no município. Depois, a próxima ação que eu vou exemplificar, que está relacionada a um outro projeto, é realizar a regularização ambiental de todos os sistemas coletivos de abastecimento de água de gestão comunitária, após definição dos sistemas a serem mantidos e implementados. Como eu falei lá na ação número 1, né, que a prefeitura, a ideia é realizar estudos para ver quais sistemas vão ser propostos, quais sistemas vão ser rearranjados ou mantidos, ou feito um novo ponto de captação. Então, após ter feito esses estudos, vão ser realizadas a regularização de todos os sistemas coletivos, a regularização ambiental de todos os pontos de captação, realizadas outorgas ou cadastros de uso insignificante. E essa ação também é uma ação que ocorre ao longo de todo o horizonte de planejamento, porque essas regularizações elas têm prazo de validade, elas devem ser revistas de tempos em tempos, e além disso também a prefeitura, esses sistemas, né, podem estar realizando, assim, aumentando a captação, então captando em um novo ponto, ou perfurando um novo poço, então tem que estar sempre atento a novas regularizações ambientais que vão ser necessárias, né? Depois a gente tem a ação que é sobre implantar equipamentos de micromedição, que são os hidrômetros, nos domicílios atendidos pelos sistemas coletivos de abastecimento de água nas localidades rurais. Aí os hidrômetros, eles vão vir com a função de evitar o desperdício, né, que vai ser possível medir. É proposto também a instalação de macromedidores nos sistemas coletivos e os micromedidores, então vai ser possível ver as perdas que acontecem no sistema e também para poder auxiliar na cobrança da água distribuída, né? Porque hoje em algumas fazendas já existe a cobrança da água, mas não de forma formalizada. Então, com os hidrômetros vai ser possível formalizar essa cobrança, né? De acordo com o consumo. Essa ação ela acontece a partir do curto prazo, né? Porque primeiro vão ser propostos quais serão os sistemas coletivos, onde que vai ocorrer, e aí sim vai implantar os hidrômetros. E depois a gente tem aí também a ação que trata sobre realizar campanhas para sensibilização da população atendida por todos os sistemas de abastecimento de água, abordando o consumo consciente, a necessidade de manutenção dos equipamentos intradomiciliares e a identificação de fraudes no consumo. Então, é uma ação contínua, né, que deve ocorrer sempre para sensibilizar, né, a população sobre o desperdício de água, sobre a importância de manter os equipamentos, a limpeza, né, dos equipamentos intradomiciliares, limpeza de caixa d'água, limpeza do filtro, sensibilizar mesmo a população com o não desperdício de água, né? Algum vazamento, alguma caixa d'água transbordando, então são ações que vão sempre estar acontecendo, né? Pode passar, né, por favor. Alguém tem alguma dúvida a respeito das ações de abastecimento de água? Para a gente poder passar para a parte de esgotamento sanitário? Posso seguir? Acho que ninguém falou nada, vou seguir então. Que a aproximação de esgotamento sanitário também são 7 projetos, num total de 22 ações. A gente tem aí, primeiro, o projeto de elaboração de estudos e projetos para melhoria dos sistemas e soluções de esgotamento sanitário. E depois a execução de projetos, né, para melhoria dos sistemas de solução de esgotamento sanitário. Então, primeiro vão ser realizados os estudos, o planejamento de como vai ser feito essa implementação das soluções dos sistemas, o dimensionamento desses sistemas para poder, qual que é a demanda, como que vai ser o atendimento, quais as regiões, qual a população, qual a melhor solução,
E aí, depois de realizados esses estudos e projetos, eles vão ser executados, né? Essas soluções e sistemas de esgotamento sanitário. Então, a gente tem 3 ações na elaboração e 4 ações de execução de projetos. Depois a gente tem o projeto de criação de instrumentos para otimizar a operação, manutenção e monitoramento dos sistemas e soluções de esgotamento sanitário. Então, garantir, né, que o sistema, ações que vão garantir que vai acontecer manutenção preventiva, que o sistema vai estar operando adequadamente, que vai ter o monitoramento desses sistemas, né, de soluções. Então, 4 ações propostas para esse projeto. Nessa ação também a gente tem acerca de capacitação, né, dos operadores. Depois a gente tem a manutenção e revitalização de sistemas de esgotamento sanitário. Então, realizar manutenção preventiva, revitalizar o que for necessário, rede de distribuição, bomba, garantir que os filtros, os reatores estão funcionando de forma adequada, realizar a manutenção desses sistemas, né? Depois a gente tem a regularização ambiental, que são 2 ações que são propostas, que garantir, né, a disposição final do lodo, outorgas para o tratamento, né, disposição em corpo hídrico. Hoje, atualmente, o sistema de Campo Verde, ele realiza disposição no solo, então está ambientalmente adequado, né? Mas se for proposto algum sistema que vá fazer disposição em corpo hídrico, é necessário fazer essa regularização ambiental. Depois a gente tem um projeto de monitoramento de sistemas e soluções de esgotamento sanitário e controle de efluentes. E, por fim, a gente tem um projeto de adesão à rede coletora, melhorias sanitárias domiciliares e redução de lançamentos irregulares, que em alguns domicílios, às vezes, não ocorre, né, a adesão à rede, a rede está disponível, mas o domicílio, às vezes, não está aderido. Redução de lançamentos irregulares, né, garantir que não vai ter empreendimentos ou domicílios que estejam fazendo lançamentos irregulares dos efluentes. Então, a gente vai ter aí 22 ações, eu vou citar algumas, né, para exemplificar. Pode passar, André. A primeira ação que a gente tem aí é realizar estudos e elaborar respectivos projetos para ampliação da rede coletora de esgotos existentes no distrito de Campo Verde de Minas. Hoje, a rede coletora não atende 100%, né, os domicílios do distrito, apesar da Copanor já estar realizando obras, né, para ampliação, mas a gente achou necessário enfatizar, né, que é necessário ampliar essa rede coletora. E aí também a mesma coisa, né, da água, a gente propõe a realização de estudos num prazo imediato e depois propõe as ações que serão realizadas ao longo dos anos. Depois a gente tem a próxima ação aí, né, que é realizar estudos de viabilidade técnico-econômica e elaborar projetos para implantação de novos sistemas coletivos de esgotamento sanitário com tratamento adequado para a sede municipal e para os povoados de Cambaúba, Bitu, Indaiá e São João do Pequi. É importante salientar que essa ação também é de responsabilidade da Copanor, porque a sede e os povoados, né, são contemplados no programa de concessão para a Copanor, então é de responsabilidade da Copanor elaborar esses projetos e as ações, né, para poder implantar os sistemas coletivos de esgotamento sanitário nessas localidades. A próxima ação é realizar estudos de viabilidade técnica e econômica e elaborar projetos para implantação de novas soluções descentralizadas e individuais de esgotamento sanitário, com tratamento adequado para todas as localidades rurais. Então, aí, hoje no município, assim, a grande maioria, né, dos domicílios, acredito que quase 100%, não faz a disposição correta, né, do esgoto. Então, a prefeitura tem que propor
essas ações, ver qual é a ação mais viável, implantação de fossas sépticas, tanque de evapotranspiração, como que vai ser realizada essas soluções, qual a melhor forma. Então, para isso está proposta essa ação, para realizar esses estudos, né, da viabilidade técnica e econômica. Depois a gente tem a ação que é executar projetos de implantação de melhorias sanitárias domiciliares em domicílios que ainda não possuem banheiros. Hoje no município, são poucos os domicílios que não possuem banheiro, mas é importante que a Secretaria de Desenvolvimento, né, de Assistência Social, esteja acompanhando esses domicílios que estão em vulnerabilidade social, para poder garantir que seja implementado, né, que eles tenham acesso a banheiros. A próxima ação é executar projetos de implantação de novos sistemas coletivos de esgotamento sanitário, conforme a alternativa e locais indicados a partir dos estudos, né, que vão ser realizados. Então, analisar se no município vai ter algum outro lugar que é viável implantar um sistema coletivo, ou se às vezes a solução individual é mais viável. E aí, como essa ação é de execução, ela é um tempo maior, né? Ela vai até 8 anos de execução. Aí depois a gente tem, né, a execução dos projetos de solução individual, que ela também ocorre de curto, médio e longo prazo, é uma ação contínua, né? Garantir que essas soluções individuais atendam a todos os domicílios que não são atendidos por soluções coletivas. Então, a prefeitura deve estar sempre acompanhando, né, a necessidade de implantação de novas soluções individuais. Aí depois, igual foi proposto o projeto de ampliação, depois tem a execução da ampliação da rede coletora. Como é uma ação assim, só a ampliação da rede coletora é uma ação de prazo imediato, né, que deve acontecer logo para conseguir atender 100% da população de Campo Verde. E depois a próxima ação que a gente tem é capacitar continuadamente a população sobre operação, manutenção e monitoramento de tecnologias sociais e esgotamento sanitário. Então, realizar campanhas mesmo para poder explicar para a população como que funciona, como que se opera uma fossa séptica, ou um tanque de evapotranspiração, como que devem ser realizadas manutenção, se acontecer algum problema, como que entra em contato, o que pode ser feito. Então, é necessário que a população seja instruída quanto a isso, que não realize só assim a implantação sem a população saber o que está acontecendo e como que vai operar essa solução ao longo dos anos. Então, realizar essas ações educativas, né, sobre essas soluções. Depois a gente tem a próxima ação, a 19, que é realizar campanhas para sensibilização da população da área de abrangência do sistema sanitário em Campo Verde de Minas, que não é atendida pelo sistema por opção própria, buscando incentivar a ligação intradomiciliar à rede coletora. Que a gente viu que alguns domicílios, apesar de ter a rede coletora disponível, o domicílio não está ligado à rede coletora. Então, esse domicílio tem disponível uma solução ambientalmente adequada para poder coletar e tratar o esgoto, mas optou por não fazer essa ligação, mas essa ligação deve ser realizada, é proposto no Código de Posturas da Prefeitura, que essa ligação deve ser realizada. Então, é importante realizar, né, essa conscientização da população sobre a importância de fazer essa ligação. E depois, a aproximação, que é estabelecer e implantar rotina de fiscalização para identificar e eliminar pontos de lançamentos irregulares. Aí no município a gente não viu muito, né, tipo assim, ponto de lançamento diretamente no corpo hídrico, mas é importante estar sempre fiscalizando para garantir que não vai ter nenhum ponto de lançamento direto, para garantir que em Campo Verde, Minas, por exemplo, não tenha ligação
da rede pluvial na rede coletora de esgoto, né, para não acontecer superdimensionamento. Então, ter essa rotina frequente de fiscalização para garantir que não vai acontecer essas situações. As ações de esgoto são essas também, assim, né? As ações que a gente escolheu apresentar aqui agora no plano. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma consideração, algum ponto para poder complementar. Bom, pessoal, então eu vou dar continuidade aqui após a fala aqui da Patrícia. Eu vou falar um pouquinho agora sobre o programa de drenagem e manejo de águas pluviais. Esse programa, nós temos 6 projetos no total, sendo que são 34 ações. O programa de drenagem e manejo de águas pluviais é o programa que tem um maior quantitativo de ações transversais. Então, tem ações, né, que são competências de outros órgãos, tanto da prefeitura municipal quanto dos órgãos, né, ambientais, sem ser o pessoal diretamente responsável, né, pelo saneamento básico do município, que é até uma das ações que a gente está propondo para o programa de desenvolvimento institucional, né, de definir e estruturar o órgão que vai ser responsável pelo saneamento básico. Então, desse programa, né, de drenagem e manejo de águas pluviais, o primeiro projeto é sobre a assimilação institucional da importância da drenagem e manejo das águas pluviais. Esse projeto tem 4 ações e elas são voltadas para a questão de normativas, estímulo de práticas, né, voltadas para aumento da infiltração, da captação de águas de chuva. Outro projeto que nós temos é de operações e manutenções essenciais relacionadas à drenagem e manejo de águas pluviais, então tem a ver com a rotina de limpeza, né, de manutenção das estruturas que já existem e que vão ser implantadas no município. São 3 ações no total, sendo uma transversal. Temos também um projeto voltado para a elaboração de estudos e projetos de drenagem e manejo de águas pluviais. Aí vão ser propostos, né, estudos e projetos visando implementar sistemas de drenagem no município, também dispositivos, né, em alguns locais que às vezes não precisa de um sistema, mas precisa de um dispositivo, por exemplo, uma passagem molhada, uma ponte, uma barraginha. Ao todo, nós temos 5 ações, sendo uma transversal, e depois nós temos o projeto de execução, que seria para executar nesses estudos e projetos. Também temos uma ação transversal, sendo que são 3 ações no total, e temos um projeto também de prevenção de riscos relacionados à drenagem e manejo de águas pluviais, que é para a questão de evitar enchentes, alagamentos, problemas, né, de desastres, né, relacionados ao evento de chuva. No total, nós temos 4 ações para esse projeto. E o último projeto de drenagem e manejo de águas pluviais é sobre a preservação ambiental, controle de infiltração no solo e atenção à dignidade humana, que é voltado para a questão de revitalização dos mananciais, preservação de nascentes, remoção de pessoas que vivem em áreas de risco, né, adequação das áreas de preservação permanente. No total, nós temos 15 ações, sendo que 11 são transversais. Aí, das ações que a gente gostaria de destacar aqui para vocês na reunião de hoje, né, a primeira é sobre estimular a criação e adoção de procedimentos, projetos e tecnologias baseadas na natureza para a drenagem e manejo de águas pluviais. Essa é uma ação para estimular, né, que os próprios munícipes, né, em todas as regiões do território, tenham soluções baseadas na natureza implementadas. Essas ações, elas podem, esses estímulos, eles podem vir junto, por exemplo, às vezes um desconto, né, no IPTU, por exemplo, né, a fim de que as pessoas tenham esse interesse, né, essa contrapartida aí. E essa ação, ela é para ser executada ao longo dos 20 anos, né, de estar sempre estimulando, né, esses
esses tipos de tecnologia. A segunda ação é de estimulações e projetos que busquem aumentar e facilitar a infiltração no solo e a captação e contenção de águas pluviais. Então, seria, por exemplo, implementação de barraginhas, né? A questão de captação de água de chuva, também uma ação prevista para ser realizada continuamente ao longo dos 20 anos. E a outra ação é também prevista é de estimular a inclusão de estruturas de drenagem e manejo de águas pluviais nos projetos de pavimentação de vias públicas. O que a gente observa, né, que atualmente o município de Novo Horizonte muitas vezes implementa às vezes uma pavimentação, mas não pensa na questão das estruturas de drenagem serem implementadas em conjunto. Então, a ideia é que o município passe a pensar na pavimentação em conjunto com as estruturas de drenagem, e essa também é uma ação contínua para ser realizada sempre no município. Aí depois, entrando nas ações que já seriam do segundo projeto, né, nós temos uma que eu gostaria de destacar, que é de realizar manutenção e limpeza periódica dos dispositivos de retenção e estruturas de micro e macro drenagem com frequência apropriada, conforme plano de manutenção preventiva e corretiva, que vai ser previsto em uma outra ação que também faz parte desse programa. Então, a ideia, né, que o município tem uma rotina para limpeza, né, das estruturas de drenagem, tanto as que já existem, né, quanto também tiver um sistema de drenagem, uma rede de drenagem subterrânea, porque hoje os dispositivos são mais pontuais, né, às vezes tem uma caixa coletora, um bueiro, então a ideia é que essa ação já comece a ser executada desde já e seja mantida ao longo dos anos com a ampliação das estruturas de drenagem existentes no município. Então, é evitar, né, que ocorra obstrução, né, das caixas coletoras com sedimentos, folhas, resíduos sólidos, que tenha, né, de tempos em tempos, uma rotina de verificar se as estruturas estão danificadas, fazer a manutenção, dentre outras ações que vão ser definidas, né, nesse plano de manutenção preventiva e corretiva. Tem uma ação que ela é transversal, que é manter a manutenção periódica das estradas vicinais do município e ampliar a frequência em pontos críticos. Essa ação ela é transversal porque já é uma ação que é realizada no município, né? Ela não é uma ação direta aí do saneamento básico, mas é uma ação importante, uma vez que, né, as águas pluviais colaboram com a deterioração das estradas vicinais, principalmente nos períodos de chuva mais intensa. Então, é uma ação para ser mantida ao longo dos 20 anos, e ela é transversal por esse motivo que eu mencionei, que ela tem relação, mas ela já é de escopo, né, de outras áreas do planejamento no município. Tem uma ação também que é de realizar estudos e respectivos projetos para a implantação de sistemas de drenagem e manejo de águas pluviais nas localidades que demandam esse serviço, avaliando a necessidade de implantação principalmente nas áreas com adensamento populacional, ou seja, as áreas, né, que têm uma quantidade maior de domicílios próximos uns dos outros, que tem maior impermeabilização do solo, né, seria a sede, distritos povoados. Então, a ideia é realizar estudos e os projetos para implementar rede de drenagem, principalmente nesses locais. Aí, esses projetos, como o município não tem problemas muito críticos, né, relacionados à drenagem, ele foi pensado para ser executado no curto prazo, porque aí, nos outros anos, né, o município pode priorizar outras questões que são mais urgentes, né, como, por exemplo, a questão do esgotamento sanitário, melhoria do abastecimento de água, entre outros. Aí nós temos também um projeto, uma ação, né, de realizar estudos e projetos para verificar a demanda de implantação, ampliação e substituição de dispositivos de drenagem e manejo das águas pluviais nas localidades rurais, uma vez que nas localidades rurais, né, já costuma ter, em alguns casos, uma passagem molhada, um bueiro, né, implementado barraginha, né, as bacias de contenção. Então, a ideia é verificar se precisa substituir, fazer manutenção, implantar, ampliar, né, e também é uma ação para ser executada no curto prazo. Aí, outra ação transversal é de realizar estudos e respectivos projetos para implantar, ampliar ou substituir equipamentos de drenagem pluvial nas estradas vicinais. Aí, um exemplo são as bacias de contenção, que já tem em várias áreas do município, e a ideia, né, é que, juntamente com a manutenção das estradas, que o município continue implementando
bacia de contenção, né, faça a melhoria quando, às vezes, elas estiverem assoreadas, né, com sedimentos, e também faça nos locais que ainda não tem essas bacias de contenção às margens das estradas vicinais. E é claro, né, que o município pode avaliar também outros tipos de estruturas, mas como já é uma estrutura muito utilizada em certas estradas do município, a ideia é que o município priorize, né, dar continuidade no que já é feito. Aí também é um estudo pensado para curto prazo. E aí nós temos uma ação que seria de implementar o sistema de drenagem, manejo de águas pluviais nos locais que forem identificados na ação que eu falei agora em mesmo, né, sobre os estudos para as áreas com adensamento populacional, que seria assédio, distritos povoados. Então, a partir daqueles estudos, a ideia é que essa ação, né, ocorra a execução a partir do curto prazo. Outra ação seria de execução, né, dos estudos e projetos de drenagem e de manejo de águas pluviais, no caso das localidades rurais, né? Que também, igual comentei, pode precisar de, às vezes, uma passagem molhada, um bueiro, né? Além dos que já tem. E, é claro, né, fazer a substituição. Às vezes vai ter um caso que um bueiro ele não está com o dimensionamento adequado para determinado local. Então, a ideia é que, a partir dos estudos lá previstos na outra ação, nessa ação seja executadas as melhorias necessárias. Alguém quer falar alguma coisa? Bom, então, continuando, aí a outra ação, ela é a de execução, né, da ação transversal AT11, que eu falei agora em mês também. Aí, no caso da ação AT12, já seria de executar, né, a implementação, ampliação e substituição dos equipamentos de drenagem nas estradas vicinais, conforme os estudos que forem feitos na duração. Aí, no caso dessa execução, a gente já colocou a partir do prazo imediato, porque como o município já tem essa prática, né, de fazer junto com a manutenção das estradas, então o ideal é que ele mantenha essa prática aí ao longo dos anos e a partir dos estudos, né, cada vez mais consiga ter critérios técnicos na hora de fazer a implantação, ampliação, substituição dessas estruturas. Aí nós temos também uma ação no programa de drenagem e manejo de águas pluviais de realizar mapeamento das áreas de risco de alagamento, enxurradas e inundações, identificando-se as causas da ocorrência desses eventos. É uma ação para ser feita no prazo imediato, que seria, né, identificar quais são as áreas mais críticas, e essa ação vai ajudar na hora de fazer os estudos e projetos para implementar as estruturas. Então, vai subsidiar essas outras ações. Também temos uma ação que merece destaque, que é de implantar mecanismos de retenção de resíduos sólidos e sedimentos dos dispositivos de drenagem dos corpos d'água, conforme estudos previstos em uma outra ação que ela não está aqui na tela, né, mas ela consta lá no produto Aí essa ação é pensando no caso, né, que durante visita de campo observar que tem muitos dispositivos, bueiros, que tem esses sedimentos, resíduos sólidos, então a ideia é colocar, né, dispositivos de retenção para evitar que tenha essa sujeira e facilitar na hora da rotina de manutenção. Essa é uma ação de implantação prevista para acontecer no médio prazo. Aí outras ações que a gente tem, todas essas últimas aqui que eu vou falar são ações transversais. Aí a primeira seria de criar e instituir mecanismos para fomentar o aumento da quantidade de áreas verdes, a proteção de vegetação existente nos fundos de vale e a preservação das áreas permeáveis. Então, seria, né, para melhorar a questão dos recursos naturais do município, proteger as áreas, né, em torno das nascentes, dos cursos d'água, porque isso vai ajudar na recarga do solo, né, com as águas de chuva, e também vai evitar problemas, né, por exemplo, de erosão, né, assoreamento,
dos cursos d'água. Então, é uma ação importante e é para ser feita, né, em parceria com órgãos, por exemplo, pode ser feita em parceria com o IGAM, né, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Outra ação transversal é de realizar e manter atualizado o levantamento de áreas com processos erosivos e elaborar planos de ação para cada ponto identificado. Então, no diagnóstico, né, algumas áreas foram identificadas, mas é importante, né, o município fazer esse levantamento e manter ele em constante atualização a partir do curto prazo, que é quando a gente prevê o início da execução dessa ação. Outra ação transversal é de realizar o levantamento para identificar as áreas de matas ciliares que necessitam de recuperação e revitalização no município. E a última ação que eu queria destacar aqui do Programa de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais é de implantar a recuperação e revitalização das áreas de matas ciliares que foram identificadas, né, na ação anterior e ao longo dos corpos d'água naturais. Então, essas últimas ações, elas são muito importantes, né, para o saneamento básico, não só para o manejo de águas pluviais, mas também para a questão do abastecimento de água, e elas são ações, né, que elas não são diretamente de responsabilidade do órgão de saneamento, mas são ações essenciais de serem executadas. Alguém tem alguma dúvida sobre o programa de drenagem e manejo de águas pluviais, pessoal? Ou podemos prosseguir? Bom, vamos falar então agora sobre o Programa de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Nesse programa, nós temos 7 projetos no total, sendo que são 40 ações. O primeiro projeto é de estruturação e adequação da gestão de resíduos sólidos e limpeza pública. Então, como o próprio nome diz, né, para estruturar e adequar, né, os serviços que já tem no município, a fim, né, de melhorar a qualidade do atendimento nos locais que já tem e ampliar no caso dos locais que ainda não têm essa gestão adequada nem o serviço de limpeza pública. Aí são 7 ações no total para esse projeto. Depois nós temos o projeto de implantação, adequação e ampliação do serviço de coleta convencional e limpeza pública, que aí já seria, né, a ampliação, implantação, adequação propriamente dita, né, seria a execução do planejamento, são 6 ações no total. Temos um projeto destinado ao fortalecimento e ampliação da coleta seletiva e reciclagem, que seria, né, para o município implementar, né, uma coleta seletiva estruturada, fortalecer e ampliar, né, para várias áreas, porque hoje a reciclagem no município ela é realizada de uma forma muito pontual, né, pelos catadores de materiais recicláveis, e a ideia é que isso seja formalizado, seja expandido, né, para atender todo o município com essa coleta seletiva e reciclagem formalizada. E são 13 ações previstas para esse projeto. Temos também um projeto de fortalecimento das diretrizes aplicadas à logística reversa obrigatória, que embora tenha certos resíduos que não são de responsabilidade do município estar fazendo a coleta, a destinação final, a prefeitura ela tem o papel de fazer acompanhamento, a fiscalização. Então, esse projeto conta com ações nesse sentido, para o município estar acompanhando, né, as normativas que existem no Brasil sobre logística reversa obrigatória. São 2 ações no total. Temos um projeto também de mecanismos de gestão de resíduos, serviço de saúde, construção civil e demais resíduos especiais. Aí, nesse projeto, ele também está vinculado, né, questão de resíduos que não são de responsabilidade direta da prefeitura, mas que a prefeitura precisa estar acompanhando, né, o gerenciamento deles no município. São 7 ações no total. Seriam, né, esses resíduos são de responsabilidade dos geradores. E aí nós temos também um projeto de segurança do trabalhador, que é a fim, né, de garantir a salubridade das equipes envolvidas na coleta e destinação final dos resíduos, da limpeza pública, dando condições adequadas de trabalho. Nós temos 2 ações previstas para esse projeto. E, por fim, nós temos o projeto de destinação adequada e desativação de áreas com rigor ambiental.
que seria, né, a questão da disposição final dos rejeitos, né, e também desativação das áreas que não têm adequação às normativas e à legislação em relação à disposição final de resíduos. Então, são 3 ações no total. Bom, dentre os programas, dentre as ações do Programa de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, que eu gostaria de destacar, a primeira é sobre a ação de elaborar o planejamento dos serviços de coleta convencional e de coleta seletiva de resíduos sólidos nas áreas urbanas e rurais, observando o princípio da universalização do acesso aos serviços de saneamento básico. Então, essa ação tem a proposição, né, de fazer esse planejamento, porque hoje não é todo município que ainda é atendido pela coleta convencional e ainda não tem coleta seletiva. Então, a ideia é, né, fazer esse planejamento para ampliar a coleta convencional e implementar a coleta seletiva, tanto na área urbana quanto rural. Aí, essa ação ela é prevista para ser executada já no prazo imediato, né, que é fazer esse planejamento. Aí depois nós temos a ação de ampliar e manter a área de cobertura da coleta convencional de resíduos sólidos domiciliares nas localidades rurais, seguindo o planejamento de execução dos serviços propostos na ação, né, anterior que eu mencionei. Aí, no caso, seria para começar a atender, né, por exemplo, as fazendas rurais, uma vez que atualmente somente a comunidade de Alto São João é atendida, né, dessas pequenas localidades. Então, é uma ação para ser executada a partir do curto prazo, porque possivelmente, né, para o município começar a fazer essa coleta, às vezes vai precisar de mais um veículo, por exemplo, para fazer coleta, implementar alguns pontos, né, intermediários. Então, ele vai ter o prazo imediato para se planejar e a partir do curto prazo para estar executando. Outra ação é de realizar campanhas de sensibilização junto à população sobre o acondicionamento e disponibilização adequada dos resíduos domiciliares para coleta convencional, que seria para a população, né, colocar os resíduos para serem coletados só no dia de coleta, próximo do horário, não colocar de um jeito que vai ser revirado por animais, nem que vai correr o risco, né, de ser cortar, né, por exemplo, os coletores, né, às vezes os funcionários envolvidos na coleta vão pegar o resíduo e tem caco de vidro, né, de forma inadequada. Então, essa ação é para poder sensibilizar mesmo a população. Aí, outra ação é de implantar lixeiras nas localidades rurais, considerando o planejamento do serviço de coleta proposto na ação ARS2, que é a ação do planejamento. Então, por exemplo, às vezes nas localidades rurais, não tem como ter uma coleta porta a porta, porque às vezes as casas são muito distantes uma das outras. Mas dá para implementar alguns pontos, né, para que as pessoas deixem seus resíduos, algumas lixeiras. Então, a ideia, né, que a partir desse planejamento aqui dos serviços, né, seja feita a rota direitinho, verificado quais locais, né, que às vezes são mais suscetíveis a ter esses pontos, né, em parceria com a população, que é importante, né, que a população seja envolvida a fim dela estar concordando, né, com a alocação dessas lixeiras, e aí a ideia é que no curto prazo essas lixeiras já sejam implementadas logo no começo, né, junto com o começo da coleta convencional nas localidades que não são atendidas ainda. Aí, outra ação também do Programa de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos é de criar mecanismos para incentivar a formalização e regularização de cooperativas e ou associações de catadores de materiais recicláveis, promovendo a inclusão dos catadores autônomos que já atuam no município. Então, a ideia é juntar, né, todos os catadores, né, a partir de um cadastro, para poder formalizar uma associação e, com o tempo, né, ir ampliando, fazendo parceria com grandes geradores de materiais recicláveis do município, para estar ajudando, né, essa associação. Ou seja, seria o caso mesmo do poder público, da prefeitura municipal, estar prestando apoio e suporte para os catadores que atuam no município, fazendo essa estruturação aí da associação ou da cooperativa. Também é uma ação prevista para ser realizada no prazo imediato, né? Essa criação aí dos mecanismos.
E aí temos também uma ação de buscar parcerias para ampliação do quantitativo de caminhões compactadores, concomitante ao planejamento e logística adequada para a prestação do serviço de coleta convencional e de coleta seletiva, conforme a ação ARS2, que é a ação do planejamento, né? Então, junto com esse planejamento aqui, vai ser possível verificar se vai precisar implementar do município ter mais caminhão para coleta, às vezes vai ter que ter um determinado veículo para coleta seletiva e um outro tipo de veículo, né, para coleta convencional. Então, a partir dessa ação, ele vai poder buscar parcerias, né, um exemplo de possibilidade com a Codevasp, para conseguir o caminhão para estar aumentando e implementando, né, serviços de coleta no município. Bom, outra ação que eu gostaria de destacar do Programa de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos é de buscar parcerias para práticas e projetos relacionados ao reaproveitamento de resíduos orgânicos, com estímulos à compostagem, biodigestão ou práticas agroecológicas, e o fortalecimento com cooperativas ou associações locais. Então, são práticas, né, para diminuir a destinação dos resíduos orgânicos para a coleta. A ideia, né, que eles sejam aproveitados de outras formas, né, até mesmo com geração de energia, por exemplo, né, por meio de biodigestores ou como adubo, né, pela compostagem, a fim de evitar que esses resíduos vão parar, né, atualmente no aterro controlado e futuramente no aterro sanitário, né, que a gente espera que o município, com o tempo, consiga destinar seus resíduos em aterro sanitário. Essa ação ela é contínua para ser executada ao longo dos 20 anos. Aí temos uma ação também de oferecer e buscar parcerias para a realização de capacitações periódicas para o pessoal envolvido no gerenciamento dos diversos tipos de resíduos gerados no município, bem como nos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos. Então, essa ação é para ter capacitações, né, para deixar toda a equipe envolvida no gerenciamento dos resíduos alinhada com o conhecimento necessário para desenvolver as ações. Essa ação também ela é contínua para ser realizada ao longo dos 20 anos. Aí, as últimas 3 ações, elas são relacionadas à disposição final dessas que estamos apresentando aqui hoje. Aí, a primeira dessas últimas aqui seria a questão de avaliar a forma atual de destinação e disposição final de resíduos, né? Que são de responsabilidade da prefeitura, que são os resíduos domiciliares de limpeza pública, e aí fazer os estudos de alternativas e os projetos. E aí cabe destacar, né, que o município já tem isso em andamento, então também é uma ação que o município já está executando antes mesmo da gente finalizar a elaboração do plano, então é um aspecto muito positivo. Aí as outras ações seria da execução, né, da solução de destinação e disposição final dos resíduos, que tudo indica, né, que vai ser um aterro sanitário consorciado aí com os municípios de Salinas e Fruta de Leite, são municípios vizinhos aí. E, por fim, né, a partir do momento que tiver essa destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, desativar a área do aterro controlado, fazer recuperação e outras áreas também, né, que acabam virando pontos de descarte implementados pela própria população. Então, a ideia é que, no prazo imediato, seja finalizada a elaboração dos estudos, a avaliação da forma atual de destinação final, e nos prazos curto e médio, que já tenha a implementação aí dessa nova forma adequada de disposição final, bem como a desativação das áreas de descarte irregular. Alguma dúvida, pessoal, sobre o Programa de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos? Alguma consideração ou podemos prosseguir? Bom, então, vamos agora falar rapidinho sobre o produto F. O produto F, ele apresenta os indicadores para acompanhamento da execução do plano,
Ele é dividido em 3 partes, né? Primeiro, a gente tem algumas informações para orientar o município na questão do planejamento, organização e acompanhamento dos indicadores, né? Como que deve ser feito. Aí, uma das questões que a gente aponta, né, que é importante ter uma pessoa dentro do corpo da prefeitura que vai estar totalmente com a responsabilidade, né, de estar fazendo esse acompanhamento, porque senão acaba que esses indicadores ficam de lado e o município não consegue acompanhar se está executando o plano adequadamente, né, alimentando o banco de dados necessários também para acompanhamento dos indicadores. Depois nós temos a apresentação dos indicadores de desempenho do PMSB e temos também os indicadores que chamamos de acompanhamento de execução das ações do PMSB. Aí, no caso dos indicadores de desempenho do PMSB, são indicadores para medir a eficiência, eficácia e efetividade. Então, nós temos indicadores, né, que vão avaliar o desempenho do programa de desenvolvimento institucional, né, a partir do índice de execução do programa, né, ver quantos projetos e ações que estavam programados dentro do programa de desenvolvimento institucional que foram executados dentro do prazo programado. Aí, da mesma forma, né, tem esse índice para cada um dos outros programas previstos para execução do município. Aí também tem alguns indicadores que eles mudam o prazo, né? Aí, por exemplo, no caso desses em questão, eles têm periodicidade de avaliação semestral, mas vão ter indicadores que vão ter prazo anual, bimestral. Então, só para destacar essa questão que cada indicador tem um período de tempo que ele vai ser avaliado. Aí sempre vai ter informação, né? O código do indicador, qual é o nome dele, a descrição, né, do título, como que ele é calculado no caso dos que são quantitativos, qual que é a unidade de medida, a periodicidade de avaliação, né, como eu já adiantei, qual que é o período avaliado, tem alguns que tem alguma colocação, né, sobre o indicador e qual é a fonte de dados que vai utilizar para alimentar aquele indicador. E aí, dentro desses indicadores de desempenho, também tem indicador para acompanhar a satisfação da população, questões de saúde, né? Tem questão de abastecimento de água, esgotamento sanitário, que são indicadores até que foram, em partes, baseados no SNIS, até mesmo para facilitar no município, porque o SNIS, né, o que é o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, o município precisa estar prestando as informações anualmente. E a partir do momento que os indicadores de desempenho do PMSB eles casam, né, com esses indicadores do SNIS, fica mais fácil do município estar acompanhando e mantendo, né, a alimentação desses indicadores do banco de dados de forma adequada, conforme está sendo proposto para o plano. E aí, no caso dos indicadores de acompanhamento de execução das ações do PMSB, são indicadores que foram feitos para cada uma das ações propostas. Então, são para a primeira ação lá, por exemplo, do Programa de Desenvolvimento Institucional, vai ter um indicador para acompanhar aquela ação. Para o segundo indicador, vai ter outra, para a segunda ação, vai ter outro indicador. E aí, esses indicadores de acompanhamento, eles vão ter também as informações, qual que é a ação, que tipo de indicador que ele é, se é um indicador de conclusão, né, que é quando verifica se foi concluída adequadamente, se é um indicador de acompanhamento, qual que é a descritiva do indicador, como que ele é calculado, qual que é a periodicidade de avaliação, semestral, mensal, anual, qual que é o prazo de execução, né, que era previsto para a ação, e qual que realmente foi executado, que aí vai conseguir acompanhar se a ação que era prevista, por exemplo, no prazo imediato, ela realmente foi executada no prazo imediato, ou se ela foi executada no curto prazo. Então, vai dar para saber se o plano está sendo executado em dia ou se ele está atrasado. Também em relação ao recurso financeiro, também vai ser possível verificar se o orçamento que foi feito lá no produto ele ficou realmente próximo ao que foi executado ou se deu um valor muito diferente. Então, o município vai conseguir acompanhar isso também. Aí também tem o campo de informações, né, que pode colocar
observações sobre o indicador, quem é o responsável pela informação, né? Se é o encarregado, se é a Copanor, se é uma associação comunitária, e também o ideal é que tenha como se fosse um banco de dados. Aí, dentro desses indicadores, tem o registro do acompanhamento. Aí pode ser, por exemplo, no caso da ação de instituir a política municipal de saneamento básico. Aí, qual que é o registro de acompanhamento? A lei que está aprovando a política municipal de saneamento básico. Por exemplo, uma ação que é de instituir o Conselho Municipal de Saneamento Básico, vai ter lá o registro da instituição do Conselho. Então, a ideia, né, que realmente vire um banco de dados amplo para o município conseguir acompanhar bem a execução do plano. E aí, esses indicadores de acompanhamento, vai ter uma tabela para cada programa lá no produto F, aí vai ter o código, a ação, o indicador, né, igual eu fui falando, a tipologia, se é um indicador de conclusão, de acompanhamento, ou ambos, né? Qual que é a fórmula de cálculo, né? Se tem alguma necessidade de alteração. Bom, aí agora eu queria verificar se alguém tem alguma dúvida sobre o produto F ou se podemos continuar. Tá tranquilo, gente? Deu para entender direitinho sobre a questão dos indicadores? Bom, então vamos falar agora sobre as atividades para o encerramento da elaboração do plano. Hoje, né, nós estamos, então, no nosso último encontro virtual, que é de validação dos produtos E e F. Aí, a próxima etapa, né, é o envio dos produtos E e F, e vamos enviar também o produto G para vocês. Esses documentos a gente vai enviar dentro dos próximos dias, porque a gente está terminando de fazer a questão dos orçamentos, né, do produto E, e também revisando os indicadores do produto F, então vamos enviar em breve. E o produto G, que é o resumo executivo e a minuta de lei, a gente vai estar enviando junto. O produto G, o resumo, ele já está até finalizado, né, mas nós vamos deixar para encaminhar junto com os produtos E e F, de forma a ficar na sequência correta. E aí, depois nós teremos a audiência para encerramento da elaboração do PMSB. Aí essa audiência ela vai ser presencial, né? Já entrei em contato com a prefeitura, o pessoal falou que é tranquilo ser presencial, que agora, né, a situação da pandemia está mais controlada, então a gente vai ter essa oportunidade de fazer audiência pública de forma presencial. E aí eu queria destacar que mesmo a gente já estando chegando nessa etapa da audiência pública, vocês vão ter um prazo direitinho para poder estar fazendo a avaliação dos produtos EFG, igual teve para os outros produtos, né? E aí vocês vão poder enviar para a gente os pareceres de aprovação contendo, né, as sugestões de modificação, se tiver alguma, ou alguma demanda de correção também, se precisar, porque aí a gente vai fazer as alterações conforme os pareceres e vai disponibilizar para vocês, tanto do FG quanto dos outros produtos que o município já encaminhou parecer de aprovação. E aí, por fim, vai ter a deliberação de aprovação do plano. Essa deliberação de aprovação do plano é a aprovação, né, dos membros dos comitês para que o Poder Executivo dê prosseguimento na instituição do Plano Municipal de Saneamento Básico e também na Política Municipal de Saneamento Básico, que vai ser realizada, né, na forma de lei. Então, assim que a gente terminar essa elaboração do plano, fazer as alterações que vocês solicitarem, né, aí vai ter esse próximo passo aí que o Poder Legislativo que tem que dar prosseguimento, que envolve, né, a instituição de lei municipal. Então, eu até destaco que é muito importante que os vereadores participem da audiência pública de encerramento, porque neste momento aqui da audiência, a gente vai ter a oportunidade de tirar dúvidas, quem quiser vai poder dar opinião. Então, é um momento importante, né, para tirar qualquer dúvida que não tenha sido sanada ao longo desse processo aí de elaboração do plano, até mesmo para facilitar, né, no momento da execução, do acompanhamento do PMSB. E aí,
como eu já destaquei, né, nós vamos enviar para vocês os produtos da EFG em breve, antes da audiência pública. Aí vocês vão ter o prazo normal, né, para poder fazer a revisão dos documentos de 15 dias. Esses 3 documentos, eles são menores, né, os maiores eram os produtos C e D, então eles são documentos com menor quantidade de páginas, então vai ser mais tranquilo para vocês avaliarem. E aí, depois, né, desse prazo de 15 dias, a gente vai ficar aguardando aí o recebimento dos pareceres. E, como eu já comentei, né, os outros produtos já temos os pareceres, e aí nós vamos disponibilizar para vocês depois todos esses documentos revisados conforme pareceres. E aí, a audiência pública, ela está sendo agendada aí para o dia 24 do mês de março, que dá na quinta-feira da semana que vem, para 9 horas da manhã, no mercado municipal. Aí a audiência pública ela vai ser dividida em alguns momentos, mas a previsão de duração máxima é de 2 horas e 15 minutos, né? Começa às 9 horas, terminar às 11h15. Durante a audiência vai ter o momento de abertura, né, com a fala das instituições envolvidas, vamos contextualizar sobre o processo de elaboração, vamos apresentar o produto G, que é o resumo executivo, e vamos falar um pouquinho sobre como fazer o plano dar certo, né, realmente ele sair do papel, tornar realidade para o município. E aí vamos abrir um momento para quem quiser tirar dúvida, fazer consideração, né? Vamos ter esse momento de fala das pessoas que estiverem presentes. E, por fim, o encerramento. Aí, pessoal, eu quero destacar que a audiência pública, qualquer pessoa pode participar, que ela é aberta a toda a população. Então, eu peço, né, a ajuda de todos vocês na divulgação, eu vou mandar o convite no grupo do WhatsApp, e aí eu peço que vocês divulguem ao máximo, né, para as pessoas que moram aí no município, para estarem participando no dia. E também, né, peço que vocês tentem participar, vocês que estão acompanhando aí desde o começo da elaboração do plano, que é um momento muito importante, né, de finalização do plano na questão da elaboração. E aí, ainda vou ver se vai ser possível, mas vamos ver se a gente consegue também transmitir no YouTube. Hoje mesmo, por exemplo, a gente teve algumas instabilidades, eu acho que alguns de vocês devem ter notado, né, que teve mensagem de início de transmissão, encerramento, início de gravação e encerramento. Então, hoje a gente teve alguns problemas técnicos aqui com a plataforma Jitsi, mas a gente tentou gravar o máximo possível, né, porque a gente sabe que sempre tem pessoas que têm assistido depois no YouTube, às vezes não consegue participar na hora, mas quer assistir depois, tem esse interesse. Mas aí vamos ver se a gente consegue no dia ou não fazer essa transição, mas de toda forma, né, a gente espera vocês aí presencialmente no dia e pede esse apoio aí na divulgação da audiência pública. Aí, só reiterando mesmo, né, que qualquer dúvida a gente está à disposição. Eu, a Patrícia, nós temos a Graciela aí também, que ajudou a gente bastante nesse processo de elaboração, que ela sempre tem muita disposição e boa vontade de estar nos ajudando. Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente, ou então com ela, que se ela não souber responder, tenho certeza que ela vai entrar em contato comigo e a Patrícia para poder verificar e dar um retorno para vocês. E no mais, quero agradecer, né, a todos que participaram hoje com a gente nessa reunião hoje, que é o nosso último encontro virtual, né, depois de vários encontros, então é um momento importante esse fechamento. Quero destacar que nós temos aí o formulário de presença. Quem não tiver assinado ainda para assinar, fazendo favor, está aí no chat, né, do Jitsi, da reunião. E quem puder também, peço para abrir a câmera, por favor, para a gente fazer um registro da reunião, da nossa última reunião virtual. E no mais, gente, destacar mais uma vez, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Eu esqueci de perguntar se alguém tem mais alguma dúvida, fiquem à vontade. Mas aí eu peço vocês, quem puder, para abrir a câmera aí, para a gente fazer o registro. Ô, Lourenço, faz um registro para a gente, por favor. Tá bom, vou tirar um print.
Prontinho. Ok, obrigada. Aí, pessoal, o Lourenço acabou de mandar o link novamente da lista de presença aí no chat, quem não tiver assinado para assinar fazendo favor. E tá tudo tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Se tiver, podem perguntar, dá tempo da gente responder rapidinho se alguém tiver alguma dúvida. Ou tá tranquilo? Como que tá, pessoal? Vocês entenderam direitinho como que é a questão do conteúdo do produto E, do produto F? Bom, mas então, de toda forma, né, se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente depois, tá bom? Não se preocupem de enviar mensagem para a gente, que a gente está super disponível para atender, tá bom, gente? Muito obrigada mais uma vez pela presença de todos e espero ver vocês na audiência pública, né, na semana que vem no município. Alguns eu não conheço pessoalmente, né, nem eu, nem Patrícia, então vai ser uma oportunidade da gente se conhecer também sem ser de forma virtual. Então, muito obrigada a todos, uma boa noite. E aí a gente vai disponibilizar o que a gente conseguiu gravar da reunião depois lá no grupo. Lá. Acho que ficou em 3 partes, né? Mas tá bom. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigada. Até semana que vem. Ô, galera, tudo de bom? Boa noite, tudo de bom? Boa noite.